Portaria Detran número 561 de 21 de agosto de 2019. O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito, Detranba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno deste departamento, aprovado pela Resolução número 00220006, do Conselho de Administração, e esta homologada pelo Decreto Estadual número 1013720006, de 27 de outubro de 2006, faz saber, considerando a Resolução CONTRAN número 619 de 06 de setembro de 2016, e suas atualizações, considerando a Portaria DENATRAN número 149 de 12 de julho de 2018, considerando os arts. 62 e 63 da Lei Estadual número 9.433 de 1º de março de 2005, art. 1º a Portaria Detran número 409, publicada no Diário Oficial do Estado na data de 21 de abril de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 14. Aprovada a transação com o cartão de crédito, a empresa credenciada deverá disponibilizar ao usuário um comprovante provisório de quitação, listando individualmente os débitos pagos, o qual poderá ser impresso em equipamento conectado no computador local ou no ATM. Primeiro, a empresa credenciada deverá pagar integralmente os débitos devidos na conta corrente que mantém a instituição arrecadadora, utilizando-se das rotinas habituais do processo de arrecadação para o órgão ou entidade de trânsito. Segundo, quando aprovada a transação, em um tempo estimado de 30 a 60 minutos, os comprovantes definitivos de quitação dos débitos deverão estar disponibilizados por meio de mensagem eletrônica no telefone celular, via SMS, ou no e-mail indicado. Terceiro, o serviço deverá estar disponível durante o horário de funcionamento dos postos de atendimento onde estiver instalado ou a qualquer hora no ATM. Quarto, os prazos estabelecidos compreenderão apenas os dias em que houver expediente bancário, no período preferencial de 11 horas às 16 horas, sendo que para a quitação definitiva das transações realizadas será observado o previsto no inciso X do art. 18 desta portaria. Quinto, uma vez feita a liquidação dos débitos, a multa poderá ser baixada no Sistema Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. NR, art. 18. Segunda, apresentar termo de compromisso de que nos prazos estabelecidos no art. 14, contados da efetivação da transação via cartão de crédito, a empresa credenciada fornecerá os comprovantes de liquidação dos débitos do veículo, através de e-mail ou celular, SMS ou aplicativo de mensagem instantânea, indicado pelo pagador, observada a ressalva do art. 14, segundo, anexo 3º. NR, anexo 3º termo de compromisso à pessoa jurídica XXX, CNPJ número XXX, telefone número XXX, representada pelo responsável legal XXX, com sede na XXX, endereço completo. Nesta oportunidade, se compromete a fornecer, contados os prazos da efetivação da transação via cartão de crédito, os comprovantes de liquidação dos débitos do veículo, através de e-mail ou celular, SMS ou aplicativo de mensagem instantânea, indicado pelo pagador, em atenção ao art. 18 e observada a ressalva do art. 14, segundo e da Portaria Detran número XXX. Art. 2 graus ficam revogados o art. 9 e o inciso 2º do art. 15 da Portaria Detran número 409, publicada no Diário Oficial do Estado na data de 21 de abril de 2018. Art. 3 graus esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Resolução CONTRAN número 619 de 6 de setembro de 2016. O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, usando da competência que lhe confere os incisos I, 2ª e 8ª do artigo 12, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito SNT, e considerando a edição da Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro CTB, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
considerando a necessidade de estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso 8º do art. 12 do CTB, considerando a necessidade de uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à lavratura do auto de infração, expedição da notificação da autuação, identificação do condutor infrator e aplicação das penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor do veículo, com vistas a garantir maior eficácia, segurança e transparência dos atos administrativos, considerando a necessidade do estabelecimento de regras e padronização de documentos para a arrecadação de multas de trânsito e a retenção, recolhimento e a prestação de informações do percentual de 5% do valor arrecadado das multas destinados à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito FUNSE, considerando a necessidade de identificação inequívoca do real infrator e a necessidade de estabelecer as responsabilidades pelas infrações a partir de uma base de informações nacional única, considerando a necessidade de estabelecer regras e padronização para o acréscimo de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%, relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, considerando o que consta do processo número 8001.002866/2003 IFEM 35, resolve. Capítulo I das disposições preliminares. Art. 1º estabelecer e normatizar os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso 8º do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro CTB. Art. 2º para os fins previstos nesta resolução, entende-se por, auto de infração de trânsito, é o documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição, em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Segunda, notificação de autuação, é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração. Terceira, notificação de penalidade, é o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito. Quarta, autuador, os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários competentes para julgar a defesa da autuação e aplicar penalidade de multa de trânsito. V. Arrecadador, os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários que efetuam a cobrança e o recebimento da multa de trânsito, de sua competência ou de terceiros, sendo responsáveis pelo repasse dos 5% do valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito FUNSE. Sexta. RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. Sétima, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Autômatas. Oitava, RENAINF, Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Art. 3º constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, será lavrado o auto de infração de trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica. Primeiro, o auto de infração de trânsito de que trata o caput deste artigo poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por seu agente, e, por anotação em documento próprio. Segunda, por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN. Ou terceira, por registro em sistema eletrônico de processamento de dados quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem, regulamentado pelo CONTRAN. 2 graus. O órgão ou entidade de trânsito, sempre que possível, deverá imprimir o auto de infração de trânsito elaborado nas formas previstas nos incisos 2ª e 3ª do parágrafo anterior para início do processo administrativo previsto no capítulo 18 do CTB, sendo dispensada a assinatura da autoridade ou de seu agente.
Terceiro, o registro da infração, referido no inciso 3º do 1 grau deste artigo, será referendado por autoridade de trânsito, ou seu agente, que será identificado no auto de infração de trânsito. Quarto, sempre que possível o condutor será identificado no momento da lavratura do auto de infração de trânsito. Quinto, o auto de infração de trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Sexto, para que a notificação da autuação se dê na forma do quinto, o auto de infração de trânsito deverá conter o prazo para a apresentação da defesa da autuação, conforme quarto do art. 4º desta resolução. Sétimo, o talão eletrônico previsto no inciso 2º do 1º desta resolução trata-se de sistema informatizado, software, instalado em equipamentos preparados para este fim ou no próprio sistema de registro de infrações dos órgãos ou entidades de trânsito, na forma disciplinada pelo DENATRAN. Capítulo 2º da notificação da autuação. Art. 4º. À exceção do disposto no 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do auto de infração de trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 dias contados da data do cometimento da infração, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB. Primeiro, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio. Segundo, quando utilizado o sistema de notificação eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao proprietário do veículo. Terceiro, a não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do auto de infração de trânsito. Quarto, da notificação da autuação constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 dias, contados da data da notificação da autuação ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta resolução. Quinto, a autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios tecnológicos para verificação da regularidade e da consistência do auto de infração de trânsito. Sexto, os dados do condutor identificado no auto de infração de trânsito deverão constar na notificação da autuação, observada a regulamentação específica. Sétimo, torna-se obrigatório a atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor. Seção e da identificação do condutor infrator. Art. 5º. Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a notificação da autuação deverá ser acompanhada do formulário de identificação do condutor infrator, que deverá conter, no mínimo, identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. Segunda, campos para o preenchimento da identificação do condutor infrator, nome e números de registro dos documentos de habilitação, identificação e CPF. Terceira, campo para a assinatura do proprietário do veículo. Quarta, campo para a assinatura do proprietário do veículo. Quarta, campo para a assinatura do condutor infrator, v. placa do veículo e número do auto de infração de trânsito. Sexta, data do término do prazo para a identificação do condutor infrator e interposição da defesa da autuação. Sétima, esclarecimento das consequências da não identificação do condutor infrator, nos termos do 7º e 8º do art. 257 do CTB. Oitava, instrução para que o formulário de identificação do condutor infrator seja acompanhado de cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor infrator e do documento de identificação do proprietário do veículo ou seu representante legal, o qual, neste caso, deverá juntar documento que comprove a representação. Nona, esclarecimento de que a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo e acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos relacionados no inciso anterior. X. Endereço para entrega do formulário de identificação do condutor infrator. E 11. Esclarecimento sobre a responsabilidade nas esferas penal, civil e administrativa, pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
Primeiro, na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos incisos deste artigo, deverá ser anexado ao formulário de identificação do condutor infrator, e, ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento do cometimento da infração, para veículo registrado em nome dos órgãos ou entidades, da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou segunda, cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprove a posse do veículo no momento do cometimento da infração, para veículos registrados em nome das demais pessoas jurídicas. Segundo, no caso de identificação de condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, os respectivos autos de infração de trânsito, e, ao proprietário do veículo, por infração ao art. 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário, e segunda, ao condutor indicado, ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB. Terceiro, ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, o prazo para expedição da notificação da autuação de que trata o inciso 2º, parágrafo único, do art. 281 do CTB, será contado a partir da data do protocolo do formulário de identificação do condutor infrator junto ao órgão autuador ou do prazo final para indicação. Quarto, em se tratando de condutor estrangeiro, além do atendimento às demais disposições deste artigo, deverão ser apresentadas cópias dos documentos previstos em legislação específica. Quinto, o formulário de identificação do condutor infrator poderá ser substituído por outro documento, desde que contenha as informações mínimas exigidas neste artigo. Sexto, os órgãos e entidades de trânsito deverão registrar as indicações de condutor no RENASH, administrado pelo DENATRAN, o qual disponibilizará os registros de indicações de condutor de forma a possibilitar o acompanhamento e averiguações das reincidências e irregularidades nas indicações de condutor infrator, articulando-se, para este fim, com outros órgãos da administração pública. Sétimo, constatada a irregularidade na indicação do condutor infrator, capaz de configurar ilícito penal, a autoridade de trânsito deverá comunicar o fato à autoridade competente. Oitavo, o documento referido no inciso 2º do primeiro deverá conter, no mínimo, identificação do veículo, do proprietário e do condutor, cláusula de responsabilidade pelas infrações e período em que o veículo esteve na posse do condutor apresentado, podendo esta última informação constar de documento em separado assinado pelo condutor. Seção 2ª, responsabilidade do proprietário. Art. 6º, o proprietário do veículo será considerado responsável pela infração cometida, respeitado o disposto no 2º do art. 5º, nas seguintes situações, e, caso não haja identificação do condutor infrator até o término do prazo fixado na notificação da autuação. Segunda, caso a identificação seja feita em desacordo com o estabelecido no artigo anterior. E terceira, caso não haja registro de comunicação de venda à época da infração. Art. 7º, ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior e sendo o proprietário do veículo pessoa jurídica, será imposta multa, nos termos do 8º do art. 257 do CTB, expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo, nos termos de regulamentação específica. Art. 8º, para fins de cumprimento desta resolução, no caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o possuidor, regularmente constituído e devidamente registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, nos termos de regulamentação específica, equipará-se ao proprietário do veículo. Parágrafo único. As notificações de que trata esta resolução somente deverão ser enviadas ao possuidor previsto neste artigo no caso de contrato com vigência igual ou superior a 180 dias. Seção 3ª da Defesa da Autuação. Art. 9º, interposta a defesa da autuação, nos termos do 3º do art. 4º desta resolução, caberá à autoridade competente apreciá-la, inclusive quanto ao mérito.
Primeiro, acolhida a defesa da autuação, o auto de infração de trânsito será cancelado, seu registro será arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao proprietário do veículo. Segundo, não sendo interposta a defesa da autuação no prazo previsto ou não acolhida, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade correspondente, nos termos desta resolução. Capítulo 3 da penalidade de advertência por escrito, art. 10. Em se tratando de infrações de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito, nos termos do art. 267 do CTB, poderá, de ofício ou por solicitação do interessado, aplicar a penalidade de advertência por escrito, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica. Primeiro, até a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação, o proprietário do veículo, ou o condutor infrator, poderá requerer à autoridade de trânsito a aplicação da penalidade de advertência por escrito de que trata o caput deste artigo. Segundo, não cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações jarida a decisão da autoridade que aplicar a penalidade de advertência por escrito solicitada com base no primeiro, exceto se essa solicitação for concomitante à apresentação de defesa da autuação. Terceiro, para fins de análise da reincidência de que trata o caput do art. 267 do CTB, deverá ser considerada apenas a infração referente à qual foi encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Quarto, a aplicação da penalidade de advertência por escrito deverá ser registrada no prontuário do infrator depois de encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Quinto, para fins de cumprimento do disposto neste artigo, o Denatran deverá disponibilizar transação específica para registro da penalidade de advertência por escrito no RENAT e no RENAVAN, bem como acesso às informações contidas no prontuário dos condutores e veículos para consulta dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Sexto, a penalidade de advertência por escrito deverá ser enviada ao infrator, no endereço constante em seu prontuário ou por sistema de notificação eletrônica, se disponível. Sétimo, a aplicação da penalidade de advertência por escrito não implicará em registro de pontuação no prontuário do infrator. Oitavo, caso a autoridade de trânsito não entenda como medida mais educativa a aplicação da penalidade de advertência por escrito, aplicará a penalidade de multa. Nono, a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada válida para todos os efeitos. 10. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, se disponível, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. 11. Para cumprimento do disposto no primeiro, o infrator deverá apresentar, ao órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade, documento emitido pelo órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo seu prontuário, que demonstre as infrações cometidas, se houverem, referente aos últimos 12 meses anteriores à data da infração, caso essas informações não estejam disponíveis no RENAT. 12. Até que as providências previstas no quinto sejam disponibilizadas aos órgãos autuadores, a penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada por solicitação da parte interessada. 13. Para atendimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão registrar e atualizar os registros de infrações e os dados dos condutores por eles administrados nas bases de informações do Denatran. Capítulo 4 da notificação da penalidade de multa, art. 11. A notificação da penalidade de multa deverá conter, os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica. Segunda, a comunicação do não acolhimento da defesa da autuação ou da solicitação de aplicação da penalidade de advertência por escrito. Terceira, o valor da multa e a informação quanto ao desconto previsto no art. 284 do CTB. Quarta, data do término para apresentação de recurso, que será a mesma data para pagamento da multa, conforme quarto e quinto do art. 282 do CTB, campo para a autenticação eletrônica, regulamentado pelo Denatran, e sexta, instruções para a apresentação de recurso, nos termos dos arts. 286 e 287 do CTB. Parágrafo único.
O órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela expedição da notificação da penalidade de multa deverá utilizar documento próprio para a arrecadação de multa que contenha as características estabelecidas pelo DENATRAN. Art. 12. Até a data de vencimento expressa na notificação da penalidade de multa ou enquanto permanecer o efeito suspensivo sobre o auto de infração de trânsito, não incidirá qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou entidade executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo. Capítulo V da notificação por edital. Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta resolução serão realizadas por edital publicado em Diário Oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no 1 graus do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva. Primeiro, os editais de que trata o caput deste artigo, de acordo com sua natureza, deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: edital da notificação da autuação; a. Cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação; b. Instruções e prazo para apresentação de defesa da autuação; c. Lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração e código da infração com desdobramento. Segunda, edital da notificação da penalidade de advertência por escrito; a. Cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação; b. Instruções e prazo para interposição de recurso, observado o disposto no segundo do art. 10 desta resolução; c. Lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração, código da infração com desdobramento e número de registro do documento de habilitação do infrator. Terceira, edital da notificação da penalidade de multa; a. Cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo de notificação; b. Instruções e prazo para interposição de recurso e pagamento; c. Lista com a placa do veículo, número do auto de infração de trânsito, data da infração, código da infração com desdobramento e valor da multa. Segundo, é facultado ao órgão autuador publicar extrato resumido de edital no Diário Oficial, o qual conterá as informações constantes das alíneas A e B dos incisos I, segunda ou terceira do 1 graus deste artigo, sendo obrigatória a publicação da íntegra do edital, contendo todas as informações descritas no 1 graus deste artigo, no seu sítio eletrônico na internet. Terceiro, as publicações de que trata este artigo serão válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de disponibilizar as informações das notificações, quando solicitado. Quarto, as notificações enviadas eletronicamente dispensam a publicação por edital. Capítulo 6 dos recursos administrativos. Art. 14. Aplicadas as penalidades de que trata esta resolução, caberá recurso em primeira instância na forma dos artigos 285, 286 e 287 do CTB, que serão julgados pelas JARI que funcionam junto ao órgão de trânsito que aplicou a penalidade, respeitado o disposto no segundo do art. 10 desta resolução. Art. 15. Das decisões da JARI caberá recurso em segunda instância na forma dos arts. 288 e 289 do CTB. Art. 16. O recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos de que tratam os artigos 14 e 15. Parágrafo único. No caso de deferimento do recurso de que trata o art. 13, o recorrente deverá ser informado se a autoridade recorrer da decisão. Art. 17. Somente depois de esgotados os recursos, as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENASC. Capítulo 7 do valor para pagamento da multa. Art. 18. Sujeitam-se ao disposto no 4º do art. 284 do CTB apenas os autos de infrações lavrados a partir de 1º de novembro de 2016. Seção I para pagamento até a data de vencimento indicada na notificação de penalidade, art. 19. Pelo valor equivalente a 80%, do valor original da multa conforme caput do art. 284, conforme, fórmula, valor original x 0,80 igual valor a pagar. Art. 20.
pelo valor equivalente a 60% do valor original da multa, quando da opção precedente de recebimento da notificação pelo sistema de notificação eletrônica, quando disponibilizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União aos órgãos autuadores, conforme previsto no 1º do art. 284 do CTB, conforme, e, fórmula, valor original x 0,60 igual valor a pagar. Seção 2ª para pagamento após a data de vencimento indicada na notificação de penalidade, art. 21. Para quitação no período compreendido entre a data imediata após o vencimento, até o último dia do mês seguinte ao do vencimento, pelo valor original da multa acrescido de juros relativos ao mês de pagamento, no percentual de 1%, conforme, e, fórmula, valor original x101 igual valor corrigido a pagar. Art. 22. Para quitação após o mês subsequente ao do vencimento, pelo valor original da multa, acrescido da variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, definida pelo somatório dos percentuais mensais, não capitalizados, divulgados para o período entre o mês subsequente ao do vencimento e o mês anterior ao do pagamento, inclusive e adicionado ainda, o percentual de 1%, relativo a juros do mês de pagamento, qualquer que seja o dia desse mês. Considerado, conforme, e, fórmulas, período igual incluir mês subsequente ao vencimento e excluir o mês de pagamento. Segunda, valor original x fator multiplicador igual valor a pagar. Terceira, fator multiplicador, 101 mais, percentuais mensais da Selic do período. Primeiro, o cálculo do acréscimo de mora e o valor atualizado devido, com base na variação da taxa Selic indicado neste artigo, serão mantidos pelo órgão arrecadador, que aplicará a variação mensal acumulada da taxa básica de juros Selic, proveniente do somatório dos índices de correção no período divulgados pelo Banco Central do Brasil Bacen, cujo índice obtido e montante atualizado serão definidos com 2 casas decimais, desprezadas as demais sem arredondamento, como forma de uniformizar o valor resultante. Segundo, o cálculo adicional de juros de mora, não capitalizado, com índice fixo de 1%, relativo ao acréscimo do mês de pagamento, em que não ocorrerá o cômputo da variação mensal da taxa Selic, será também mantido pelo órgão arrecadador, complementando o valor final do débito vencido, válido até o último dia útil do mês de pagamento considerado. Terceiro, o usuário devedor da multa imposta será orientado por texto na notificação de penalidade sobre a validade do documento para fins de pagamento, cujo prazo coincide com o vencimento indicado, após o que deverá ser consultado o órgão autuador ou arrecadador, para a obtenção do valor atualizado para pagamento. Quarto, interposto recurso no prazo legal, se julgado improcedente, a incidência de juros de mora deverá ser considerado a partir do encerramento da instância administrativa. Quinto, a interposição do recurso fora do prazo legal ensejará a cobrança de juros de mora a partir do vencimento da notificação de penalidade. Capítulo 8º da arrecadação das multas e do repasse dos valores, art. 23. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito SNT, para arrecadarem multas de trânsito de sua competência ou de terceiros, deverão utilizar o documento próprio de arrecadação de multas de trânsito estabelecido pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático dos valores relativos ao FUNCE. Primeiro, o recolhimento do percentual de 5% do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do FUNCE de responsabilidade do órgão de trânsito arrecadador. Segundo, o pagamento das multas de trânsito será efetuado na rede bancária arrecadadora. Terceiro, o recebimento de multas pela rede arrecadadora será feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser realizado parcelamento, por meio de cartão de crédito, por conta e risco de instituições integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB. Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN número 697 de 10 de outubro de 2017. Art. 24.
Os órgãos autuadores da União, para arrecadarem multas de trânsito de sua competência, deverão utilizar a Guia de Recolhimento da União GRU do tipo cobrança, observado o Decreto N. 4.950, de 9 de janeiro de 2004 e a Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional, STN número 2, de 22 de maio de 2009, e suas alterações posteriores. Parágrafo único. O recolhimento do percentual de 5%, do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do FUNCE pelos órgãos autuadores da União dar-se-á na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional STN, do Ministério da Fazenda. Art. 25. Os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, arrecadadores de multas de trânsito, de sua competência ou de terceiros, e recolhedores de valores à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito FUNCE deverão prestar informações ao DENATRAN até o 20º dia do mês subsequente ao da arrecadação, na forma disciplinada pelo próprio DENATRAN. Artigo acrescentado pela Resolução CONTRAN número 697 de 10 de outubro de 2017. Art. 25. Aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo com cartões de débito ou crédito, disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículos alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, com a imediata regularização da situação do veículo. Primeiro, os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito interessados em oferecer a alternativa prevista no caput poderão promover a habilitação, por meio de contratação ou credenciamento, de empresas credenciadoras, adquirentes, subcredenciadora, subadquirentes, ou facilitadoras para processar as operações e os respectivos pagamentos. Segundo, as empresas referidas no 1 graus deverão ser autorizadas, por instituição credenciadora supervisionada pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante o uso de cartões de débito e crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de pagamento dos débitos em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades. Terceiro, os órgãos e entidades de trânsito poderão ceder espaço em suas instalações para que as empresas referidas no 1 graus prestem os serviços referidos no caput no mesmo ambiente em que ocorre o atendimento ao público. Quarto, os encargos e eventuais diferenças de valores a serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito ficam a cargo do titular do cartão de crédito que aderir a essa modalidade de pagamento. Quinto, os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito que adotarem essa modalidade de arrecadação de multas por meio de cartões de débito ou crédito deverão encaminhar relatórios mensais ao DENATRAN contendo o montante arrecadado de forma discriminada, para fins de controle dos repasses relativos ao FUNCE. Sexto, na ausência de prestação de contas a que se refere os 5 graus, o DENATRAN poderá suspender a autorização para que os órgãos e entidades de trânsito admitam o pagamento parcelado ou à vista de multas de trânsito por meio de cartões de débito ou crédito. Sétimo, o parcelamento poderá englobar uma ou mais multas de trânsito. Oitavo, a aprovação e efetivação do parcelamento por meio do cartão de crédito pela operadora de cartão de crédito libera o licenciamento do veículo e a respectiva emissão do certificado de registro de licenciamento do veículo, CRLV. Nono, o pagamento parcelado de multas já vencidas deverá ser acrescido de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, nos termos do 4º do art. 284 do CTB, conforme disciplinado pelos artigos 21 e 22 desta resolução. 10. O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a operação de cartão de crédito, deverá ser considerada como receita arrecadada, para fins de aplicação de recurso, conforme o art. 320 do CTB, bem como para fato gerador do repasse relativo ao FUNCE. 11.
ficam excluídos do parcelamento disposto neste artigo, e, as multas inscritas em dívida ativa; segunda, os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa; terceira, os veículos licenciados em outras unidades da Federação; e quarta, multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não autorizam o parcelamento ou arrecadação por meio de cartões de crédito ou débito. 12. O órgão ou entidade de trânsito autuador da multa de trânsito é o competente para autorizar o parcelamento, em caráter facultativo, podendo delegar tal competência, na forma do art. 25 do CTB. 13. O Denatran ficará responsável por autorizar e fiscalizar as operações dos órgãos de trânsito que adotarem a modalidade de parcelamento com cartão de crédito para o pagamento das multas de trânsito, regulamentando as disposições deste artigo. Capítulo 9 das disposições finais, art. 26. Nos casos dos veículos registrados em nome de missões diplomáticas, repartições consulares de carreira ou representações de organismos internacionais e de seus integrantes, as notificações de que trata esta resolução, respeitado o disposto no 6º do art. 10, deverão ser enviadas ao endereço constante no registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal e comunicadas ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis, na forma definida pelo Denatran. Art. 27. A contagem dos prazos para apresentação de condutor e interposição da defesa da autuação e dos recursos de que trata esta resolução será em dias consecutivos, excluindo-se o dia da notificação ou publicação por meio de edital, e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado, sábado, domingo, em dia que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Art. 28. No caso de falha nas notificações previstas nesta resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais. Art. 29. A notificação da autuação e a notificação da penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa física ou jurídica que conste como proprietária do veículo na data da infração, respeitado o disposto no 6º do art. 10. Primeiro, caso o auto de infração de trânsito não conste no prontuário do veículo na data do registro da transferência de propriedade, o proprietário atual será considerado comunicado quando do envio, pelo órgão ou entidade executivos de trânsito, do extrato para pagamento do IPVA e demais débitos vinculados ao veículo, ou quando do vencimento do prazo de licenciamento anual. Segundo, o Denatran deverá adotar as providências necessárias para fornecer aos órgãos de trânsito responsáveis pela expedição das notificações os dados da pessoa física ou jurídica que constava como proprietário do veículo na data da infração. Terceiro, até que sejam disponibilizadas as informações de que trata o segundo, as notificações enviadas ao proprietário atual serão consideradas válidas para todos os efeitos, podendo este informar ao órgão autuador os dados do proprietário anterior para a continuidade do processo de notificação. Quarto, após efetuar a venda do veículo, caso haja auto de infração de trânsito em seu nome, a pessoa física ou jurídica que constar como proprietária do veículo na data da infração deverá providenciar atualização de seu endereço junto ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. Quinto, caso não seja providenciada a atualização do endereço prevista no quarto, a notificação devolvida por esse motivo será considerada válida para todos os efeitos. Art. 30. É facultado antecipar o pagamento do valor correspondente à multa, junto ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela aplicação dessa penalidade, em qualquer fase do processo administrativo, sem prejuízo da continuidade dos procedimentos previstos nesta resolução para a expedição das notificações, apresentação da defesa da autuação e dos respectivos recursos. Parágrafo único. Caso o pagamento tenha sido efetuado antecipadamente, conforme previsto no caput, a notificação da penalidade deverá ser expedida com a informação de que a multa encontrar-se paga, com a indicação do prazo para interposição do recurso e sem código de barras para pagamento. Art. 31. Os procedimentos para apresentação de defesa de autuação e recursos, previstos nesta resolução, atenderão ao disposto em regulamentação específica. Art. 32.
Aplicar-se o disposto nesta resolução, no que couber, às autuações em que a responsabilidade pelas infrações não sejam do proprietário ou condutor do veículo, até que os procedimentos sejam definidos por regulamentação específica. Art. 33. Aplicam-se a esta resolução os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva. Parágrafo único. O DENATRAN definirá os procedimentos para a aplicação uniforme dos preceitos da lei de que trata o caput pelos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Art. 34. Fica o DENATRAN autorizado a expedir normas complementares para o fiel cumprimento das disposições contidas nesta resolução. Art. 35. Esta resolução entra em vigor em 1º de novembro de 2016, quando fica revogada a Resolução CONTRAN número 404, de 12 de junho de 2012.